Muito bem, não explica pra gente de hoje, vamos falar sobre essa situação que começou pequenininha, um caso ali, outro caso aqui, e começa a assustar e o volume grande de casos vem aparecendo, inclusive, nas secretarias de saúde, nos postos do Brasil inteiro e também espalhados aí pelo mundo. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, boa tarde, para nós falarmos sobre um assunto em que a gente não queria mais, infelizmente, tocar, porque nós passamos por uma pandemia. Será que nós vamos enfrentar agora uma outra situação parecida, talvez de menor intensidade, mas com a mesma situação que nós enfrentamos, por exemplo, no início da Covid-19? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. De fato, Wilson, é difícil a gente pensar numa segunda pandemia, né? Depois de a gente ainda estar enfrentando a pandemia da Covid-19, felizmente com um número de casos bem menor, mas a gente ainda vê as pessoas se contaminando. E agora, uma segunda pandemia é difícil para todos, para a população, para os profissionais de saúde, para os gestores, né? Que tem que dobrar a atenção e a condição de atendimento, porque é uma doença que não é conhecida da maioria das pessoas e a gente fica, de fato, preocupada até com o diagnóstico. Então, a intenção da Organização Mundial de Saúde em declarar essa emergência internacional é justamente para chamar a atenção das vigilâncias, né, dos Ministérios da Saúde, com o intuito de tentar conter a transmissão de uma forma mais rápida do que foi com a Covid-19. E todo mundo criticou, inclusive a Organização Mundial de Saúde, naquele momento da Covid-19, quando houve um retardo na declaração de emergência, na declaração de pandemia. Então, a Organização Mundial se antecipou agora. Na verdade, não foi uma antecipação, porque se a gente considerar que há um mês havia em torno de um pouco mais do que 500 casos, e, aliás, há um mês no Brasil, no mundo todo tinha 30 mil casos, e agora a gente já passou para 16 mil, então em um mês é um crescimento considerável. O Brasil tem um pouco mais de 500 casos confirmados e se encontra entre os 10 países com maior número de casos confirmados. Então, é preciso realmente que os órgãos, né, gestores, o Ministério, a Secretaria de Saúde, se atentem para o fato e orientem os profissionais de saúde para o diagnóstico, para como confirmar o caso e para o tratamento. Então, essa foi a ideia da Organização Mundial de Saúde, além do aspecto de vacinação, que a gente sabe que é difícil a gente produzir, né, o mundo todo produzir vacina numa forma tão rápida. Já existe a vacina para varíola humana, que é considerada erradicada no mundo todo, e que se sabe também que ela dá uma reação, uma proteção cruzada para essa varíola dos macacos. Além disso, existe uma vacina específica para a varíola dos macacos, mas até então ela só era utilizada em pequenos grupos na África, em virologistas, em pessoas que poderiam correr o risco de se contaminar por esse contato mais próximo com o vírus. E agora, como a gente vê aí um número desse aumento tão grande de casos, né? Então a preocupação também é com relação a essa possibilidade de vacinação da população. Perfeito, muito bem. A Organização Mundial da Saúde está tentando, primeiro, para que as pessoas entendam como se proteger de como é que se mostra o contágio, para que as pessoas também se protejam em relação a isso, ao perceber qualquer que seja alguém da família, ou parentes, ou vizinhos, alguém próximo de trabalho, enfim. E depois também a fabricação da vacina para não pegarmos de calças curtas, como nós passamos o aperto, né? Morreu muita gente por conta dessa forma, até que as vacinas fossem disponibilizadas para toda a população. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a primeira pergunta de hoje, doutora Luciana. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana hoje é o Amadeu Vieira, que mora no bairro da Pitanguinha, doutora. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, como acontece a transmissão? Boa tarde, Amadeu. Uma pergunta boa, porque todo mundo fica com medo, né, de como essa doença pode se transmitir, porque ela começou a acontecer assim de uma forma tão rápida. A transmissão se faz principalmente pelo contato próximo. Então, a doença ela causa umas bolhas no corpo.
e aquelas bolhas, elas contêm material do vírus, contém vírus ativos ali. Então, o contato com essas lesões é a forma mais fácil de transmissão, com as lesões e com toalhas, lençóis, instrumentos que aquela pessoa tenha tido contato, e aí outra vai próximo, também pode se contaminar dessa forma. A forma de transmissão respiratória, ela pode existir, mas é preciso um contato muito próximo. Então, muita gente está considerando hoje a doença como se fosse relacionada ao sexo. E, de fato, a maior parte dessas pessoas contaminadas no mundo todo tiveram esse contato sexual. Mas a doença, diferente, por exemplo, do HIV, o vírus, ele não é transmitido pelo sêmen, nem pelas secreções vaginais. Ele é transmitido pelo contato com essas lesões. Então, no contato sexual, existe essa proximidade, né, do corpo a corpo, e aí hoje é considerada a principal forma de transmissão. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A maior parte das lesões está na região, nessas pessoas que foram contaminadas, na região inguinal, na região dos órgãos genitais, exatamente pelo contato. Né? Então, é a forma mais... Perfeito, doutora Luciana, explicado para o Amadeu. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Quem quer saber mais detalhes sobre a varíola do macaco, a doutora Luciana Pacheco, infectologista. Quem faz a pergunta agora é a Lívia Santos, do bairro da Jatiuca, doutora. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, se tiver algum sintoma, qual hospital devo procurar? Eu não tenho certeza do fluxo que a Secretaria Estadual, Municipal de Saúde tem estabelecido. Acredito que ainda não tem um fluxo determinado. Mas você deve procurar uma unidade de saúde, que aí, dependendo da sua situação, é uma doença, de uma maneira geral, benigna. Não foi ainda decretado nenhum óbito no nosso país por conta da doença, mas ela não tem um tratamento também específico, um antiviral específico, mas a pessoa precisa ficar isolada. Às vezes a pessoa, por conta da lesão, poder romper, a possibilidade de infecção naquela lesão pode ocorrer, a pessoa vai precisar em algum momento, tomar algum tipo de antibiótico. E então, a unidade de pronto atendimento, se você tiver plano de saúde, a do seu plano, se for pelo SUS, as UPAs, né, que são hoje a unidade de pronto atendimento para a população em geral, a porta de entrada é a UPA. Então, a partir daí, se for necessidade de internar, o Hospital Escola Elvio Alto, que é o hospital de referência de doenças infecciosas público, deve ser a referência para esses casos. Mas primeiro a pessoa precisa ter esse diagnóstico inicial feito numa unidade de emergência, até porque pode haver confusão com outras doenças, por exemplo, com a catapora, né, uma doença que parece, pode haver confusão das lesões com a catapora. Uma diferença, por exemplo, na varíola dos macacos, a pessoa tem depois aí um período febril, depois de uns 3 dias desse período febril é que surgem as lesões. E pode ter também um inchaço nos gânglios, né? Que a gente chama adenomegalia, mas as pessoas chamam as ínguas. Então, pode ter um aumento grande de íngua na região axilar, na região aqui atrás do pescoço, na virilha. Isso é uma diferença que se faz, por exemplo, com a catapora. Mas a gente precisa ter realmente esse diagnóstico inicial para havendo a necessidade de internar. Então, acredito que o Hospital Escola Elvio Alto, o HDT, vai ser a referência para esses casos. Perfeito, doutora. Excelentes informações, perguntas também bastante importantes, as perguntas que mais chegaram. Para a gente, nós escolhemos as duas que foram as que mais chegaram, que eram para tirar essas dúvidas, inclusive, da população, que está meio que assustada também, se vão viver aquele mesmo pandemônio terrível com a pandemia da Covid-19, com a varíola do macaco. A única diferença, para a gente finalizar por conta do nosso tempo, doutora, é que no caso da Covid-19 era uma doença nova, não é? Enfim, era uma doença em que ninguém nem sabia o que é que estava acontecendo, quais os sintomas, por quê e tudo mais. No caso da varíola do macaco, apesar ela ter essa outra expressão não ser a humana, ela tem as mesmas características e estudos, inclusive, do que a ciência já conhece. Então, será mais fácil de combatê-la, é isso? Sim, e também a forma de transmissão, né, Wilson? A transmissão da Covid, a transmissão respiratória, falar, espirrar, tossir, é muito fácil a pessoa se contaminar assim dentro de casa. Para a varíola do macaco, o que a gente está vendo é que você tem um contato íntimo
um contato de toque. Uma transmissão mais do contato, o toque. Então, aí a transmissão tão intensa como a gente viu acontecer na Covid, a gente não vê acontecer nesse caso com a varíola dos macacos, mas quem se expõe a esse risco, então a gente sabe que existem muitas pessoas que trabalham com sexo, né, que são trabalhadores do sexo, e essas pessoas precisam estar atentas a isso e precisam se proteger. Então a gente não sabe como é que vai acontecer a vacinação da população, se vai haver uma vacinação geral, mas isso vai também depender da produção de vacinas, mas esses grupos que estão mais expostos, elas precisam estar aptas a saberem que estão possivelmente infectadas. Quem viaja, né, quem faz viagens internacionais também, às vezes pela forma até de local onde essas pessoas ficam, os albergues, o próprio aeroporto, né? Então, como a gente sabe que tem contato, uma pessoa que esteve ali infectada, a gente ficando naquela poltrona, existe esse risco, mas acredito que a partir de agora, todas as medidas de controle devem ser colocadas em prática. Então, higienização daqueles locais e as pessoas pedirem, né, assim, ficarem bem atentas à troca de roupa nos albergues, onde as pessoas ficam ali hospedadas por um tempo. Então, o que a gente espera que agora comece a ter essa orientação por parte do Ministério da Saúde. Eu já vi que o ministro disse que ia se reunir com a equipe técnica nesse final de semana para, então, definir medidas mais específicas. Muito bem. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, muito obrigado. Boa semana, que Deus nos proteja e com muita saúde para todos nós. Muito obrigado pelas suas informações. Boa tarde e uma boa semana para todos, com saúde e com juízo. Amém, é isso aí. Muito bem. Doutora Luciana Pacheco, infectologista, falando sobre a questão da varíola do macaco. Todos os detalhes aqui, prestação de serviço pura para você que acompanha o nosso fenômeno. Fique alerta, não explica para a gente. Muito bem.